Vamos lá, meus irmãos, queridos ouvintes, amigos, seguidores aqui do Direto no Assunto, Fábio Alvarenga, trazendo para vocês com exclusividade as últimas notícias. Bom, vocês estão vendo aí com seus próprios olhos a repercussão fora do Brasil a respeito das decisões envolvendo, gente, fraudulentas delações de Mauro Cid, controvérsias. Uma não tem nada a ver com a outra e o Eduardo Bolsonaro vem a público agora dizer que, na realidade, as representações que estão no Congresso americano não vão ser do dia para a noite. São articulações, gente, de avaliações, porque nos Estados Unidos, lá é o seguinte, tem que dançar conforme a música. Não é igual aqui. Lá eles dão direito à ampla defesa, eles respeitam a liberdade de expressão, eles respeitam os jornalistas, assim como nós da mídia independente. Então o que de fato está em jogo é algo mais além do que nós imaginávamos que ia acontecer. O embaixador que está aqui, David Gambon, deve sim se reunir com parlamentares da base da direita conservadora para que eles expliquem ao representante de Trump o que de fato está acontecendo aqui no Brasil sobre a liberdade de expressão. Então, muitas coisas estão vindo a público e uma delas é a virada de mesa envolvendo o Marcos Duval, que agora, junto com essas representações de Eduardo Bolsonaro, de parlamentares brasileiros, entregando a verdadeira caixa preta nas mãos das autoridades americanas, começou a surgir efeito e eu gostaria que você ouvisse aí, por gentileza, os detalhes sobre a decisão envolvendo o Marcos Duval. Olha só. Em sua mais recente sessão em Tashkent, a União Interparlamentar, organização que congrega representantes dos parlamentos de todos os continentes, acusou o senador brasileiro Marcos Duval, eleito pelo Estado do Espírito Santo, de ter sido alvo de perseguição política por parte de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal. A decisão foi unânime e demonstrou a gravidade com que a comunidade internacional enxerga as atitudes do magistrado em relação ao parlamentar. O relatório emitido pela instituição internacional revela, de forma contundente, que houve cerceamento da liberdade de expressão do senador. A análise criteriosa destaca episódios em que medidas arbitrárias colocaram em risco o exercício pleno do mandato parlamentar, configurando uma afronta ao devido processo legal. Segundo o mesmo documento, o ministro do Supremo Tribunal Federal utilizou-se de mecanismos judiciais para silenciar vozes dissidentes e intimidar a oposição ao que ele próprio classifica como medidas excepcionais de legalidade. Para a União Interparlamentar, tal postura extrapolou o limite institucional, transformando prerrogativas judiciais em instrumentos de retaliação política. Entre as práticas denunciadas estão a imposição de restrições injustificadas à agenda política do senador, o bloqueio de canais de comunicação oficiais e a aplicação de processos sigilosos que impedem o amplo debate público sobre as decisões tomadas. Essas ações, de acordo com os parlamentares de diversos países, ferem o princípio da publicidade dos atos de governo e comprometem a transparência das instituições democráticas. O documento recorda ainda que, no contexto das investigações que envolveram os acontecimentos do dia 8 de janeiro de 2023, o senador Marcos Duval foi criticado por apontar irregularidades no procedimento adotado pelo ministro Alexandre de Moraes. Em resposta, teria sofrido represálias que vão desde censura prévia a ameaças veladas de responsabilização criminal sem fundamentação legal suficiente. A denúncia, inicialmente encaminhada às autoridades brasileiras no ano anterior, ganhou força após novo exame do comitê responsável pela apuração das queixas propostas por instituições de direitos humanos e coletivos de juristas. O reforço dado pela União Interparlamentar evidencia a percepção global de que o Brasil vive um momento de tensão entre poderes, com o judiciário ultrapassando as fronteiras de sua competência. Não se trata apenas de uma bronca diplomática tradicional. A instância máxima de diálogo entre parlamentos manifestou preocupação com a segurança institucional de qualquer legislador que ouse questionar as decisões do Supremo Tribunal Federal.
Para os representantes estrangeiros, o fato de um magistrado usar o aparato judicial para fins políticos representa uma ameaça ao equilíbrio entre executivo, legislativo e judiciário. Em comunicado oficial, a União Interparlamentar ressaltou que Marcos Duval exerce seu direito de criticar publicamente as ações de outros poderes e que tais críticas não podem ser interpretadas como afronta ao judiciário. Ao tratar divergências políticas como crime, o tribunal presidido por Alexandre de Moraes estaria criando um precedente perigoso para futuros embates entre representantes eleitos e autoridades judiciárias. A repercussão internacional desse pronunciamento tende a pressionar ainda mais o Supremo Tribunal Federal, que já enfrenta questionamentos quanto à sua independência e ao uso de medidas cautelares para inibir manifestações contrárias ao seu entendimento. Parlamentares de diversas nações afirmaram em declarações privadas que este caso poderá servir de exemplo para avaliar casos similares em seus próprios países. Para a União Interparlamentar, o cerne da questão não é a figura isolada de um senador ou de um ministro, mas a preservação do regime democrático e o respeito ao pluralismo político. Ataques coordenados contra representantes eleitos enfraquecem o sistema de freios e contrapesos e podem abrir caminho para práticas autoritárias disfarçadas de defesa da ordem. Vocês ouviram aí as denúncias que agora caem por terra envolvendo o Marcos Duval, como eu falei para vocês. O Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos apresentando essas denúncias. Gente, a decisão unânime do Congresso americano deixa claro a mensagem que os parlamentares de todo o mundo não vão tolerar é o retrocesso nas garantias fundamentais dos representantes do povo. A condenação ao uso indevido do poder judiciário em disputas políticas reforça a necessidade de fortalecer as instituições e garantir, escute aí, que nenhum agente seja intocável diante da lei, ou seja, todo aquele que representa falsa calúnia, todo aquele que tenta usar o poder judiciário para prejudicar um parlamentar que é, na grande realidade e a verdade, eleito pelo povo, vai pagar o preço. É isso que não vai ser mais tolerado fora do Brasil. É isso que os países de primeiro mundo vêm reforçando a respeito, gente, das decisões que ocorrem aqui no Brasil também, porque nós temos que fortalecer na realidade um viés de apoio para com a direita, porque ela foi a luz que tirou o Brasil do buraco da escuridão da economia, do buraco da economia. Então é bem verdade que a nossa luta está valendo a pena sim, não desanime, continue apoiando o capitão, a direita conservadora, porque daqui a um tempo nós vamos virar esse jogo, como nós já estamos virando no decorrer dos dias e você tem visto aí nos noticiários as repercussões. Fábio Alvarenga, fiquem todos com Deus, um forte abraço. Daqui a pouquinho eu volto aqui com vocês, trazendo novas informações. Por gentileza, se inscreva aí e ative o sininho, que é muito importante, porque aqui o jornalismo exclusivo e de credibilidade não tem medo de falar a verdade olhando no seu olho. Até mais.